Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Além da Nutrição. Hoje nós vamos falar de um tema que provavelmente você já tenha pensado. Meu Deus, que vontade de largar tudo, né? E se aprofundar no empreendedorismo, por exemplo. Então hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas que vai falar muito sobre isso, que largou esse mundo corporativo, cheio de planilhas, de Excel, de e-mail, para viver um mundo brilhando no autocuidado com mulheres. E aí eu gostaria de perguntar para você, se você já pensou em mudar um pouco a sua carreira, sua trajetória aí, profissional? Me conta um pouquinho. Qual CLT já não pensou nisso? Pois é. De dar aquele frio na barriga, de sair da certeza, né, do teu salário fixo, teu bônus, tua comissão, e sair e se aventurar em algo que, de repente, pode não dar certo. Você mudar de carreira, isso é complicado. Para isso, você precisa ter uma boa saúde, tá se alimentando bem, porque senão não aguenta o baque. Não aguento o baque, porque realmente empreender, eu também sou empreendedora, vocês sabem disso, e realmente é uma responsabilidade muito grande, e tem que ter muito pulso firme, muita força de vontade e com certeza amar o que faz. Então a gente está hoje aqui com duas convidadas maravilhosas que eu quero apresentar para vocês, que é a Renata Jarret, tá certo? Jarret. Renata Jarret e a Aline Mendes, que veio aqui contar as histórias de vocês, sobre como que vocês largaram, né, o mundo corporativo e fizeram essa transição de carreira com a própria empresa de vocês. Então, vamos começar pela Rê? Conta um pouquinho, Rê, se apresenta e conta mais ou menos aí a sua trajetória agora no início, como tá sendo. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. É bom falar desse tema, encorajar pessoas, né? E acho que encorajar de uma forma realista, né? E trazer um pouco da nossa experiência. Acho que aqui, principalmente, o que eu quero é levantar uma bandeira e falar assim, vamos largar tudo e vamos, né? Não vamos mais fazer planilha, não. Acho que aqui é realmente trazer a realidade do empreendedorismo e, né, de repente, fazer com que as pessoas pensem e planejem o seu futuro, né? Eu acho que comigo aconteceu dessa forma. O empreendedorismo é uma veia, né, na minha família. Eu sou de família de portugueses, então é aquela coisa de padaria, aquela coisa de lanchonete. E é uma veia que sempre pulsou muito forte em mim. E aí, assim, meus pais sempre trabalharam por conta, né? Na verdade, minha mãe começou a vender joias por uma necessidade há 35 anos atrás. Uma necessidade financeira, então foi uma época que realmente as coisas apertaram. Meu pai, que tinha lanchonete, era empreendedor, não estava indo muito bem as coisas, então a gente precisava realmente, né, ter alguma renda extra. E aí minha mãe ganhou, na época, um anel da minha tia, e ela olhou para o anel e falou assim, nossa, que lindo! Aí ela ficou namorando aquele anel durante a noite, né, olhando. Aí no outro dia ela ligou para minha tia e falou assim, onde você comprou esse anel? Eu comprei de uma mulher e tal. Falou assim, será que ela me dá peças consignado, né? Ela me dá algumas peças para eu vender? E assim começou. Não era Lê Jarret, né? Não era Lê Jarret, era a Maria da Prata, Maria que vendia, né, as coisas, né? Maria do Ouro, Maria da Prata. Nem era ouro que vendia, mas enfim. E aí o negócio começou, ela começou a vender e nunca mais parou. Nessa história eu tinha 4 anos de idade, né? E aí eu não tinha com quem ficar em casa, eu andava com a minha mãe por onde ela ia nas amigas, ela ia... Já com 4 anos aprendeu. Já, Um negocinho pra ganhar. Mas eu acho que isso foi uma coisa boa, porque me ensinou, assim, a correr atrás do que eu queria, né? Sim. Minha mãe sempre... Meu pai e minha mãe, né? Sempre foram pessoas que sempre me inspiraram, mas a minha mãe me ensinou muito a correr atrás do que tinha que ser feito, né? Então, tava sol, tinha que receber, né? Estava chuva, tinha que vender, tinha que ir em fornecedor no dia certo, porque era o dia de fazer o acerto. Então, era muito... E aí, assim, eu entrei na jornada... Na verdade, eu comecei o trabalho formal por uma consequência que talvez, sei lá, a sociedade coloque pra gente. Então, você termina os seus estudos, você começa a faculdade, então você precisa ter um salário. Então, cheguei nos meus 14, 15 anos, comecei a trabalhar. E aí,
eu fui deslanchando. Comecei a estagiar numa grande empresa, né, multinacional. Isso também já vai trazendo um pouco mais de visão e as coisas começam a acontecer. Só que eu nunca, na verdade, deixei de olhar para a Lei Jarré, né? Que também não era Lei Jarré na época, minha mãe vende joias. Eu sempre falava assim, minha mãe vende joias, minha mãe vende joias. E era uma coisa meio que andava na minha vida em paralelo. Então eu chegava às vezes do trabalho, minha mãe estava lá colocando preço nas coisas, eu ajudava. Eu levava às vezes para alguém do trabalho ver, levava as pessoas que trabalhavam comigo para a minha casa, para ver as coisas, enfim. Então tudo sempre caminhou muito paralelo. E aí foram, 24 anos de CLT, até que chega um momento que você faz você começa uma inquietação, né? Você fala assim, será que eu preciso ser... Será que tá certo o que tá acontecendo? Será que tá certo o que eu tô sentindo? E cada vez mais, que quando eu tinha contato com esse mundo, né, das joias, eu me realizava muito. Assim, era uma realização, não sei nem explicar, assim, não sei se é emocional, mas era como se eu tivesse ali no meu propósito. O propósito, E acho que lindo, acho que é a palavra. Eu acho que eu olhava assim, eu chegava assim, beleza, eu vou te atender, e eu atendia, eu saía do trabalho cansada, esgotada, mas eu ia atender, de repente, a bifa com a minha mãe. E aí eu encontrava a bifa, era legal, e era gostoso, e aí eu falo assim, eu acho que alguma coisa tá me chamando pra cá. Não, e fica mais difícil, né? Porque assim, querendo ou não, você tava ali com aquela empresa do seu lado, dentro da sua casa. Então, te cutucando. ficava te cutucando, dava Sim. fosse na SLT, tivesse aquela segurança, mas você fala, pô, meu, tem um negocinho aqui que tá me chamando. Fica. Agora segura um pouquinho aí e vamos para a Aline. Aline, conta um pouquinho. Gente, vocês estão vendo a Rê me chamando de bifa, porque no apelido, onde a gente se conheceu era bifa. Até ouvindo assim, falou, quem que é bifa sou eu. Uma história. Não é? Uma longa história. Às vezes eu até esqueço seu nome. Sabe quem sou eu ainda, só bifa. E agora eu quero saber um pouquinho da Aline, que eu conheci um pouquinho da história dela. Foi um dia só, mas como eu me apaixonei pelo trabalho dela, agora eu quero que ela conte um pouquinho. Vamos lá. Primeiramente, também muito obrigada pelo convite. Amei, gente, tô muito feliz. E foi muito parecido, assim, com a história da Rê. Essa questão de quando a gente começa nos estudos, pela sociedade a gente vai pra faculdade, tudo muito formal. Mas o diferencial aqui dentro da minha família não tinha muito esse empreendedorismo. Além do meu avô que veio do Nordeste, abriu bar aqui, eu não tinha muito essa questão. Meu pai sempre trabalhou CLT, empresa, tudo bonitinho. E eu fiz a mesma sequência. Formei na escola, fui pra faculdade, CLT, até o momento que deixou de fazer sentido. Eu estava numa empresa muito boa, com tudo muito certo ali. Aí começou a parar de fazer sentido. E aí, nesse meio tempo, eu tava buscando um hobby. Eu falei, eu preciso de alguma coisa, porque eu saía às 5 da manhã de casa, chegava às quase 8 da noite, ia do trabalho pra casa, trabalho. Eu preciso de alguma coisa na minha vida, gente. Deixou de fazer total sentido isso que eu tô fazendo. Vou pro trabalho, volto. E busquei alguma coisa. Pensava assim, foram meses, com isso na minha cabeça matutando. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso gostar de alguma coisa. Não tá legal essa vida que eu tô vivendo. Sim. Não tá interessante. Busquei. Aí, do nada, minha amiga que estava sentada na minha frente, assim, no computador, antes dessa última empresa que eu trabalhava num escritório. Eu sentada assim no computador, a minha amiga, ela virou e falou assim, a minha nora começou um curso de corte e costura. E depois eu parei de ouvir o que ela falava. Eu não conseguia mais ouvir. Eu só pensei, eu vou costurar. Eu quero costurar, eu vou costurar. Eu não sei nem o que ela continuou falando. Foi uma coisa assim, foi um flash. Igual sua mãe com anel, foi um flash que me deu na minha cabeça. Eu vou costurar. E aí eu comecei a procurar curso, procurar máquina de costura. Aí eu vim aqui em Santo André, sabe aquele trem, na verdade, que tem embaixo do SESI? Sim. E ali buscar minha máquina de costura que eu comprei num site de usados. A moça foi, me encontrou, me entregou a máquina, fui atrás de curso de corte e costura de roupa. Mas aí eu não gostei. Você não gostou do curso? Não era roupa, Eu não gostei, eu acho que, não sei, eu não vou gostar de costurar então. Aí uma amiga do mesmo trabalho, uma outra amiga me falou, me faz uma clutch, ela vendia bijus. Sim, ela fazia umas bijus e vendia no trabalho. Me faz umas clutches com os tecidos bem coloridos, bem estampados, assim, uma coisa bem diferente que eu quero tirar umas fotos junto com as bijus dela. Eu falei, beleza, fiz a clutch.
E aí eu vendi bastante clutch no trabalho e pras amigas, pessoas próximas. Aí eu... Clutch, pra quem não sabe, é aquelas tipo bolsinhas, né? umas bolsas Aham, eu comprava em massa, você coloca aqui assim, Aham. e segura Segura, assim. sim. Mas deixa eu só essa pergunta. É, eu já sei, por isso que eu Tem a mínima ideia, né? Ela era tipo um retângulo, assim, com um zíper em cima e tinha uma uma alcinha que você podia segurar na lateral. Isso mesmo. Uma carinha, né? É. E aí eu me apaixonei, eu falei, eu vou fazer bolsa, quero fazer bolsa. Só que eu e minha mãe, a gente sempre teve um negócio, eu herdei isso dela. A gente sempre gostou muito de couro, sapato de couro, bolsa de couro, e eu falei, eu não quero ficar no tecido, não tava ainda, não era ainda, não tinha me achado ainda. E aí eu comecei a procurar como trabalhar com couro. Aí eu achei o Senai. E no Senai eu fiz todos os cursos possíveis de bolsas de couro, que é de modelagem, de confecção, modelagem avançada, bolsas mais finas. Eu fiz todos os cursos possíveis no Senai. E aí foi onde eu me achei. Você se apaixonou. Aí deu aquele start. Mas ainda eu não queria seguir na parte muito industrial da bolsa, né? Da confecção da bolsa. E no Senai é muito voltado para a indústria. Então é tudo maquinário, para tudo. E aí eu falei, não quero muito seguir esse caminho, eu quero uma parte muito mais artesanal. Não que você perca a artesanalidade usando máquinas de costura, enfim, mas eu queria algo muito mais artesanal. Descobri a costura de selaria, que é a que eu faço hoje, que é na agulha mesmo com a mão. Que aí, Meu Deus. E aí só me joguei. E também foi essa transição, o que eu pensava muito? Eu falei, a gente é muito inseguro, né? Você tá ali, Sim, seu trabalho, Garantia, é uma zona de conforto. Mas, como diz o famoso Flávio Augusto, estabilidade não existe. Sim. Então eu pensava, é agora ou é agora? Porque, cara, a gente às vezes pensa, hoje eu tenho 36 anos, na época que faz um ano, praticamente um ano exato, que eu saí de CLT, a gente ficava pensando, será que é a hora? Será que é a hora? Eu falei, gente, eu não pretendo morrer amanhã, não. Então, é agora, é a hora. Eu sou nova, vou me jogar nisso daí. Mas também não meti o louco total, né? A gente se prepara, se programa. Graças a tudo, meu marido super me apoiou em todos os momentos. Ele via a minha insatisfação, a minha inquietação. Aquela coisa que você não consegue sair para trabalhar. Aquela agonia. Já incomodava. Já incomodada. A gente sabe quando as portas estão se fechando. A gente não tá de olho fechado ali, a gente tá percebendo o movimento acontecendo. A gente só precisa... Nem sei a palavra certa de falar, mas a gente precisa um pouco mais de coragem, muitas vezes. Sem meter aquele louco, Mas coragem. teve toda aquela, como você falou, teve uma preparação, mas aquela reserva financeira, que esse é o que mais é o cliente, Sim. né? E aí você falou assim, mas eu não guardei os 8 meses que pedem para eu ter a segurança, e mais aqueles outros 6 de caixa inicial. Houve esse estudo? Sim. Sim, no meu caso houve. Bom, né? Quando eu era um pouco mais jovem, não sei, eu era bem complicado financeiramente falando, eu não era muito inteligente nesse sentido. Mas graças a tudo, quando a gente começou, eu e meu marido, quando a gente começou a namorar, 13 anos atrás, alguma coisa mudou em nós dois, que a gente já conseguiu ser um pouco mais inteligente nessa situação financeira. Então, houve sempre um super preparo. Ainda bem, porque quando a gente não tem esse preparo, a gente fica angustiada, aquela agonia. Eu quero fazer, mas agora não tenho esse dinheiro para sair, enfim. Então, houve super esse preparo, porque sem ele ia ser difícil. Eu, assim, há 5 anos eu já tenho isso como horizonte. Como horizonte. Eu sempre olhei a Lei Jarret como sendo um plano B, né? Isso nunca impactou o meu plano A. Porque eu falava, isso é meu plano B, não é minha prioridade, mas é algo que eu preciso levar também com seriedade. Pode ficar tão para trás. Exatamente. E eu também tinha responsabilidade de um cargo que eu precisava, enfim, estar muito conectada com o que estava acontecendo. Então, era uma coisa que eu olhava, mas eu nunca deixei meu plano A. Só que durante 5 anos eu me preparei financeiramente para isso. E os últimos 2, com muito mais cuidado. Porque aí você já vai percebendo os movimentos, né? E você fala alguma coisa,
tá realmente acontecendo, então eu preciso me preparar. E mais que isso, eu acho que é a frustração, né? Você começa a ter uma questão de frustração profissional que não faz mais sentido. E se a gente for pensar, gente, o dia, ele tem as horas mais produtivas, as horas mais nobres do dia, você tá no seu trabalho. Se você não tá feliz, cara, isso é uma coisa que vai te matando por dentro de uma forma que você entristece. Você nem percebe, mas você tá entristecendo. Então, eu comecei a olhar para isso de uma forma assim, eu preciso mudar, essa hora vai chegar. Então, os últimos 2 anos para mim foram críticos e muito focado na reserva financeira, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E quando realmente aconteceu a decisão, aí eu já falei, opa, e realmente é difícil. O 15/30 tem outro significado. Depois que você vira empreendedor, assim, né? O meu era 15/30, né? Então, 15/30, opa, chegou dia 15. Agora, assim, gente, chegou dia 15, dia 30, quer o cartão? Ai, que desespero. O que eu percebo, assim, dos empreendedores que eu converso, alguns que vieram aqui, e comigo mesmo eu percebo isso, que se não é alguma coisa que te faz pulsar o coração, que seja o seu propósito, como vocês estão falando, é muito difícil de carregar, porque realmente é um trabalho. Hoje mesmo eu estava falando com você, né, que eu cheguei no trabalho e falei assim, cara, eu sou tudo, porque eu tenho que fazer tudo. Então, assim, não tem a pessoa do RH, tem a pessoa do financeiro, eu tenho que fazer tudo. Então, assim, é uma carga muito pesada para você fazer sem amor, sem paixão, sem ser aquele seu propósito mesmo. Então, eu percebo que quando você escolhe com coração, quando você escolhe, independente do valor que você está ganhando, independente de qualquer coisa, quando é alguma coisa que realmente você está fazendo por amor, é muito mais fácil você carregar as cruzes, porque realmente é muito difícil, vocês sabem disso. Então, até para o pessoal que está aqui, né, que realmente deve ter muita gente pensando nessa transição de carreira, então é uma dica que eu dou, e vocês estão ouvindo elas falando, o quanto que é legal você ter fazer algo com propósito, com amor e com paixão, os problemas vêm, né? E aí, se você tiver com alguma coisa que realmente você ama, fica muito mais fácil, né? Sabe que eu tenho uma coisa para falar disso, né? E casa muito com o que você está dizendo. E fala muito do que você estava falando. Parece que, né, o chamado, minha mãe com o anel, você, né, com a questão da costura. No dia que realmente eu sabia que ia acontecer, né, essa virada, né, que eu ia deixar de ser CLT e ia pro mercado, não vamos romantizar, foi difícil, né? Então, naquela noite que eu sabia que no outro dia a gente ia resolver as coisas, eu fiquei deitada no sofá, aquela coisa de posição fetal, chorando. Falei, meu Deus do céu, acabou, não vai. E amanhã, o que vai ser? E é assim, eu não assisto novela. Fica lá, né, rolando, mas eu não assisto. Não é uma coisa que me prende e tal. E aquele dia, tava passando o começo da tal da Vale Tudo. E aí eu lá chorando, pensando, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E eu com Deus, assim, graças a Deus, é uma conexão, um papo. É como se estivesse ligando, porque a resposta vem na hora. E aí eu pensando assim, falando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E agora, como é que vai ser e tal? E aí eu comecei a prestar atenção num diálogo da Vale Tudo, do tal do, acho que é Bartolomeu com a Raquel. E, enfim, ela falava assim, mas era uma situação que ela não tinha o que trabalhar. Ela falava assim, ela perguntava para ele, mas o que eu tenho que fazer? Ele fala, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, por conta de trabalho. E ele falava assim para ela, você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Aí ela falava assim, mas eu gosto de fazer isso, aquilo. Não, mas é alguma coisa que você goste muito. Você tem que trabalhar com o que você gosta muito. Mas eu gosto disso, daquilo. Aí ele falou assim para ela, você tem que se dedicar a alguma coisa, trabalhar com alguma coisa que você faria até de graça. E eu tava ali ouvindo assim, eu me conectei com aquele diálogo. Sim. E eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei na Lei Jarret com a minha mãe por todos esses anos de graça. Nada. Isso mesmo. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, gente, é a hora, sabe? Lógico, eu tô num momento é super recente, né, 90 dias, eu acho que eu tô nesse entretempo para entender o passado e projetar o futuro. Mas assim, o que você faz por amor? O que você gosta de fazer? Lidar com isso é muito bom para mim. E realmente foi algo que eu fiz a vida inteira de graça. Eu falei, cara, Deus, acho que é isso. Então, assim, se acalma, porque você tá no caminho. Né? De fome, ninguém morre. Aqui, pelo menos você tem estoque para trabalhar, você tem mercadoria para trabalhar, você tem clientes para resolver e atender. E realmente foi assim. No outro dia eu já tinha coisas para resolver com a minha mãe, né? E aí você fala, caramba,
aconteceu. E eu Que- não adorei. Eu acho que o que dá medo também, quando você troca, é você chegar assim no outro dia e falar assim, sentar na mesa e ficar, O que eu vou E aí? fazer o agora? que eu faço agora? Porque é Porque os esse que é o- hábitos, né? Entendi. Você tá acostumado a ir pro escritório Você fica... e ter seus e-mails pra ler, ter um corre ou outro ali pra fazer, e aí quando você se vê ali, você Desconecta fala, você, né? e aí, o que eu faço O agora? que eu falo? Nossa, eu tive uma conexão tão grande com a empresa a última que eu trabalhei. Eu demorei assim uns 3 meses pra entender que Realmente não tinha mais. vai. Engraçado que tava tão fluido, desculpa, mas assim, tava tão fluido o processo da Lei Jarré comigo, né, e minha mãe e tal, que no outro dia eu já tive encontro com o fornecedor, assim, eu não deixei a peteca cair em termos mais, assim, emocionais. Sim. A conta não deixou que as coisas. Chorei um dia, no outro dia eu resolvi, no outro dia eu estava 9 horas da manhã, no outro dia eu estava no meu treino, que vocês sabem que é sagrado, e bem-estar e alimentação faz sim toda a diferença nesse processo, porque a cabeça da gente, ela atrai a gente o tempo todo. Gente, é assim, você acorda bem, é dia 15, no meio-dia você tá chateado, 3 da tarde você tá em desespero, se você não... Você começa a colocar coisa ruim pra dentro do seu corpo. Acabou. Então assim, os hábitos bons, eles são pilares na Mesmo. transição de carreira. Eu tenho certeza disso e, assim, é fato. Imagina você fazer uma transição dessa se alimentando mal. Não Não tem uma atividade. Não tem tanto exposto. É alguma coisa que te Acontece. Mas E aí eu tava no outro dia, no meu treino, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã eu tava em contato com o fornecedor, eu tive reunião com a consultoria no outro dia, 6 da tarde, trabalhei até as 8 da noite, e aí era final de semana e tudo aconteceu. Por isso que acho que vocês olham e falam assim, nossa, só faz 3 meses? não, pra mim, você sempre foi a cara, você sempre foi a garota da Lei Jarré, né? Te conheço, sei lá, há uns 8 anos, talvez. Sempre fui sua cliente. E assim, dá pra ver, se tudo que você tá falando, olha, gente, isso daqui é dela, tem um tempo já que eu comprei, mas olha que lindo, tá do mesmo jeito, ó. Olha, lindo, maravilhoso. Mas assim, eu te conheço já faz um tempão, né? E você tá sempre com esse sorriso lindo, você tá sempre super gentil, super... Então assim, que a gente tava conversando no começo, que nem passou aqui, mas essa coisa da gente, da forma que a gente fala, né? De não ser uma venda, mas realmente ser alguma coisa que a pessoa vai usufruir e vai ser pra ela, né? Não é alguma coisa que você tá empurrando. Então tudo isso a gente sente em você, Rê. Então, com certeza, vai ser, não é? É encontrar Encontrar essas pessoas. Isso também é encontrar Eu acabei de conhecer a Rê. a Rê. Não, mas a Rê... Ela mesma. E a íntimas, Amigas. E a troca que a Rê dá é muito rica. Muito. Ai, gente, É muito rica, porque ela já tá... Fala que ela tá de Lei Jarré Não dá pra acreditar, né? de 4 anos de vida. Com Então, certeza. quando a gente começou a se falar, que eu conheci virtualmente, nossa, é tanta dica valiosa. Muito. Coisa. E a gente sempre se falou como se a gente se conhecesse há muito tempo. Sim. Há muito tempo. E ela é assim pra vida, assim, a Rê é maravilhosa mesmo. Eu não- assim, a gente tem, né, um grupo de muitas pessoas conhecidas, assim, todo mundo que eu vejo, ele vem falar da Rê, eu falo, gente, a Rê é maravilhosa, realmente. bom. Eu adoro ela. Que bom Mas que a gente deixa coisas boas. não é pra isso que a gente veio, né? O nosso propósito é esse. Sim. Aline, aí eu quero te perguntar, vou começar por você, querendo saber na sua, com seus familiares, a sua rede de amigos e tal, você teve esse apoio, por que que eu te pergunto isso? Porque eu percebo que mesmo as pessoas que nos amam, às vezes ficam meio receosas, falam, meu Deus, como assim ela vai largar a carreira dela? Nossa, ela vai largar a vida dela pra fazer tal coisa que, né, que não vai dar dinheiro e não sei o quê. Então, existe isso também. Eu quero saber, como que foi a sua experiência? Adri, na minha concepção, as pessoas que mais nos amam, muitas vezes serão as pessoas que mais serão resistentes a essa mudança. Mas não porque elas querem, O mal, mas que elas querem proteger, né? porque elas é duvidoso aquilo para elas, é incerto, elas não trilharam aquele caminho. Então, é estranho para elas verem você se arriscando. Então, por elas chamarem, elas vão tentar te dar uma segurada, te deixar ali, mas no meu caso, eu tive muito apoio mesmo. Eu acho que eu sou um pouco a exceção, porque as pessoas realmente ficam muito inseguras. Então, quando eu resolvi tomar esse caminho, dentro da minha casa, meu marido, ele super me apoiou, ele entendeu que realmente era um ciclo que precisava mudar. E meus familiares, meus pais sempre me apoiaram também, amigos. Acho que eu também nunca dei muita abertura, tipo, é isso que eu
É isso, eu vou fazer. Se você tá comigo, Corajosa. você vem. É, muito. Se você me ama, vamos aqui comigo, me ajuda aqui em determinadas coisas, mas eu percebo que as pessoas que mais nos amam vão tentar dar uma segurada mais pelo medo do incerto. Uma segurança mesmo. Mas no meu caso foi um pouco mais exceção. O pessoal sempre me apoiou bastante. E até porque os nossos pais têm muita essa coisa do CLT ainda, da empresa, de se aposentar, de aposentadoria, né? E, lógico, né? O mundo é diferente pra gente hoje. Eu acho que a nossa geração, mais pra frente, os nossos filhos, a gente até estimula eles bastante, assim. Ai, faz o seu, né? Vai atrás, vê o que vocês gostam, não sei o quê. Mas naquela época era mais difícil. Então, eu acho que pros pais, né? Eu acho que tem um pouquinho disso. Rê, você teve alguma coisa assim? Você sentiu essa resistência? Eu acho, os meus pais, eles não eram resistentes, mas como empreendedores, eles sabem das dificuldades. Então, eles falavam, tenta manter, tenta ir por esse caminho, fica e tal. Só que chegou uma hora, como eu falei, que a frustração era tão grande, que estava insustentável. E aí, eu, com os meus pais, vocês sabem como eu sou com a minha mãe e com meu pai, a relação é igual. E aí, eu cheguei num jantar, assim, fui lá, conversei com eles, falei assim, não dá para continuar, alguma coisa vai acontecer e a gente vai junto nessa. Então tá bom, a gente tá aqui com você. A resistência veio do Ulisses, meu marido, né, e ele, na verdade, assim, não foi uma resistência, ele sempre falava, calma, não é tão fácil, até para proteger. E aí, um dia também, porque tudo que eu tô contando assim, gente, 3 meses, tá? Essa janela aqui, e a gente foi no aniversário, e ele sempre falando pra mim, não, calma, não é agora, talvez, será que é agora? 20 anos de montadora, você vai largar, será que não é melhor planejar um próximo passo? E eu, não, ela já é agora. E aí a gente foi no aniversário, e minhas amigas, aquela coisa toda, tô de Lejarré, tira foto e tal. E aí... E todo mundo, minhas amigas sempre me apoiaram muito, né? E aí ele só ficou observando, assim. Aí a gente saiu de lá, né? Tava um sábado gostoso, à tarde, a gente foi num barzinho conversar e tal. A gente tem esses momentos nossos. Aí ele sentou assim, olhou pra mim e falou assim, lembra que eu falei pra você não ir em frente nisso? Eu falei, lembro, amor. Ele falou assim, eu tava errado. Vai porque é a sua cara. Parece que ali, amiga... Parece que era o Você precisa. O tapa que eu falava assim, sabe? Vai. Que agora Não é você tentar convencer a pessoa. o seu parceiro a te apoiar. É você mostrar muitas vezes que você dá conta daquilo. Parece que é o apoio que faltava. E eu acho que ao perceber que as outras pessoas viam a Lejarré em mim, né? Acho que ele teve esse contato, porque ele nunca tinha visto assim, um atendimento acontecer. Agora ele tá mais próximo disso. Mas acho que quando ele viu as minhas amigas me apoiando, ele falou, acho que é isso. E quando eu tive o apoio dele, parece que eu respirei, assim, ele tirou o peso. Porque a gente tem aquela dúvida, será que é o momento certo? Essa dúvida, a gente vai sempre ter. E quando você tem o apoio do seu pai e da sua mãe, que eu já tinha, né? E aí o apoio dele, que é um apoio emocional, de tipo assim, vai que eu tô aqui com você. Mudou, amiga, mudou. E aí, quando você vira a chave, você vai. Porque você vai errar como empreendedor. Não adianta falar, você vai errar. E quando você errar, você sabendo que você tem esse apoio das pessoas, te tranquiliza. Deixa mais confortável. É muito fardo, você não tem com quem dividir. O empreendedorismo, ele é solitário. Sim. Vamos falar de solidão. É isso. Eu acordo... No início, então... Eu acordo às vezes e durmo, né? E as únicas pessoas que eu converso são as pessoas que eu vejo no CrossFit de manhã e depois as pessoas que eu converso ali no chat, no atendimento online, porque é solitário. E todos os problemas da empresa, que também é um desafio, você vive sozinho. E aí você fala, caramba, meu, e você erra, você acerta também, mas você erra. Quando você erra, você... ligar, né? Mãe, aconteceu isso, tá, não sei o que, calma, tá tudo certo. Mãe, aconteceu isso, calma, filha, é assim. Então, ter essa rede de apoio é muito bom. Faz toda a diferença, gente. Faz muita diferença. Às vezes eu chego, né, e falo pra você, ai, gente, será que é isso, que não sei o quê? Porque às vezes, né, dá aquele negócio, eu com as crianças em casa, com um monte de coisa pra fazer e tal. E às vezes eu fico assim, cara, será? Porque você tem aquela coisa de culpa de tal, fazendo o que você ama, mas também tem aquela parte, né, que você acaba deixando, você tem que abdicar de alguma coisa, isso é óbvio, né?
E aí, às vezes eu fico, cara, será? Que não sei o que. Ele falou, lógico que é essa cara, você faz tudo com tanto amor e tá tudo certo e tal. Então é tão bom quando às vezes você tem, né, esses lapsos assim de dúvida e tal, e ter alguém ali pra te dar, não, calma. Ele sempre foi assim comigo. Na faculdade é a mesma coisa. Então, quando tem alguém, né, pra te dar aquele suporte, aquele apoio, gente, acho que vale qualquer coisa, né? Então isso é muito, muito legal. Flui mais fácil, né? E sempre tem, bom, o início da carreira aí tem aquele desafio. Talvez menos no teu caso, né? Porque já... Não, eu digo assim, na busca do cliente, pelo menos. Já vinha com um histórico ali, era algo que você fazia paralelo. Agora, eu acho que no caso da Aline foi mais punk, né? É punk. Porque E é uma construção de você não tinha, né? É igual o cara quando ele se forma dentista e fala, agora eu vou abrir o meu consultório. Agora, porque eu me agora. Mas hoje, assim, ainda é o meu calcanhar de Aquiles. Porque meu trabalho, ele é bem slow, assim, é tudo feito com muita mão, muito artesanal. Então, não tem uma tacada assim, nossa, vou vender. Não. Linha de produção, né? Linha de produção, eu não tenho essa linha de produção. Então... Até porque é o seu objetivo. É o meu objetivo. E você, gente, inclusive, eu tô com olha que lindo. Nossa, a bolsa linda aqui, ó. Eu não tô com a minha. Gente, eu até falei com a Aline que, assim, eu não conheço muito de bolsa. Ela foi me contar toda a história. Contou histórias de bolsas, contou histórias de marca que eu não conhecia realmente. E, assim, é lindo de ver. E aí, quando você olha o preço, você fala assim, meu Deus, como assim? Mas quando você vai olhar, você paga com todo gosto, porque realmente é um trabalho tão manual, tão lindo. De verdade, eu fiquei encantada o dia que eu fui lá. E o mais lindo de tudo que eu falo, quando a gente faz com amor, né? Que ver você falando, assim, enche os olhos, porque realmente é uma coisa que você faz com muito amor, muito carinho, muita paixão. Aí você olha e fala, gente, que coisa maravilhosa, que realmente é uma coisa incrível. É 100% artesanal, cada ponto, cada mão. E é isso, o calcanhar, mesmo que eu falei de Aquiles, é chegar no cliente que valoriza isso, ele busca isso, que é um produto totalmente diferencial. Não é uma bolsa que você entra em qualquer loja de departamento do shopping e vai adquirir ali. Não, é totalmente fora, na contramão do varejo, por exemplo, que muda de estação, tem coleções, 3 coleções por mês, parece. Toda hora você vai dentro de uma loja de departamento, tem uma roupa diferente. E eu vou totalmente na contramão. Então, esse é a maior dificuldade mesmo, é buscar o cliente, ir atrás e trilhar um caminho que você chegue nele. Como que ele pensa, o que um cliente que valoriza o produto artesanal faz, onde ele está, como que eu chego nele, isso é realmente a parte mais... Não, mas a Rê aqui no bastidor, antes da gente começar, ela já deu a dica de como abordar ali o cliente. Esquece aquele negócio de venda, que acontece na venda online, não tem nada disso, a Rê já tá... Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive, primeira experiência que eu tive com a Rê. Comigo, meu Deus! Edita, corta! Estávamos na casa de um amigo em comum. Verdade. E aí eu tava louca por um colar que essa amiga já tinha visto ela usando várias vezes. E comprei, eu queria aquele colar. Já falei, separa que ele tá aí. Quero o colar. Só que eu também queria isso. Só que nessa transição de carreira, a gente segura muito. A parte financeira a gente segura bastante. Sim. E aí eu olhava para aquele colar e falava, meu Deus, mas eu já tô levando o outro. Mas eu olhava para esse que eu tô usando. E aí a Deia em comum ligou para ela. Na hora que ela botou pra falar com a Renata pronto. Minha filha. Mas assim, se a gente for ver, é mais do que a venda. Porque assim, eu percebi o que o colar ia fazer com ela. Sim. Então assim, compra por conta de questões, né, do produto. O produto é bom, ele tem esse benefício A, B ou C. Mas assim, ele também vai te deixar linda, E assim, a condição de pagamento, a gente vai parcelar, a gente vai ver tudo isso e vai estar tudo bem. Então, é mais do que... Eu quero que você seja parte da comunidade Leja Rê. É mais ou menos isso. Sim. Eu quero que você experimente, conheça meu produto, que é chegar em clientes novos. Porque assim, a bolha a gente já está aqui, mas chegar nos novos e você é uma cliente nova. Também é um desafio. Então, assim, como conversar com essa cliente? E, de fato, assim, às vezes é tão natural... que também é uma coisa que eu preciso
profissionalizar, mas talvez, eu não sei, fica a dúvida. Profissionaliza tanto, você perde a sua essência. Deixa de fazer. Porque é uma coisa de conversar, Aline. É Uma coisa natural, sua. lindo. E, enfim, acontece. É natural. Ele nem sabe, né, que eu fiquei por infinitas parcelas com a rede. Eu comprei. Ele ficava, nossa, amor, que bonito, é lindo, né? Mas eu sou muito voltada a talvez comprar menos, mas comprar de Qualidade. Eu sou chata com essas Acho que esse celular aqui, eu tenho 5 anos com ele. E às vezes até esqueço de tomar banho com ele, que a gente nem pode saber. Não, posso, claro que eu posso. Eu treino com os meus. Gente, pelo amor de Deus, é isso. As pedrinhas, tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, assim, realmente é uma qualidade maravilhosa, não tem nem o que falar, né? Que bom. E a minha bolsa é maravilhosa também. E você sabe que a gente fez uma parceria, né? Foi. A Aline, Eu vi demais. Aí eu, Dia das Mães. Mês das Mães. as minhas filhas ficaram enlouquecidas, assim. A gente fez um sorteio e foi uma coisa, assim... E eu falei muito, né, para as minhas clientes, quando eu mostrava o produto da Aline e nas lives, eu falava assim, depois que eu conheci a bolsa Aline Mendes, o conceito de luxo foi atualizado com sucesso. Porque, assim, você ter uma bolsa feita para você ter uma bolsa que é feita à mão, né, que você escolhe o tom do couro, a ferragem, é uma bolsa para você. Sim, ela foi pensada eu faço pra você. Gente, isso é premium. Eu vou sair do script aqui. A Adriana tinha colocado umas perguntinhas, mas eu não consigo. Porque a gente fala de 3 mulheres, 3 mulheres. Nossa, se deixa. Mas eu fiquei curioso da bolsa, porque assim, você faz sobre encomenda ou faz a criatividade? Tem os dois Tem. cenários. Sob encomenda, que você pedir do jeito que você quiser, do modelo que eu tenho, eu faço. Mas eu quero lançar um modelo novo. Aí então eu começo a pensar que eu preciso pôr aquilo em prática. Aí eu faço. E aí vem aquele desenho, a criatividade. Aí eu vou e faço. Porque é o que a Adriana comentou, é muito amor envolvido. Porque você tá ali se dedicando para algo e com certeza nesse momento... Deixa eu ver se eu tô com os dedos aqui calejados. Eu tava até com furo aqui. Não, mas assim, igual a Ari comentou, né? Quando ela vai fazendo a montagem da peça, ela já olha e fala assim, isso aqui parece... É a cara dessa amiga. Eu imagino que no momento da bolsa você faz e também imagina já, olha, isso aqui vai combinar com fulano. Sim, quando vou no fornecedor de couro, vou na loja de couro comprar o couro. Eu olho pra couro, eu já consigo também pensar. Porque nesse primeiro momento da marca, a marca ela é relativamente nova, então a gente pensa, você tá ali ainda mais movimentada, que é a digital, mas quem vai começar a te procurar mais é aquele círculo que você convive, que seu amigo convive. Então você já começa a pensar muito nas pessoas. Essa cor aqui é a cara da pessoa. Essa cor aqui é com essa pessoa aqui. Então você já começa, aí você já manda assim, uma mensagem, comprei um couro, pensando em você, né? E isso também, você vai criar um vínculo. A pessoa, ela me conhece, ela sabe do que eu gosto. Isso. Inclusive, a gente tem as redes sociais hoje, a gente, né, tem todo esse mundo digital, mas eu não sei se para vocês funciona, acredito que sim. Nós nos conhecemos através de network, de amigas em comum e tal, e eu percebo o quanto que é importante essa coisa, né, da gente estar em contato, de ter conexões, de ter pessoas, de ter empreendedores de diferentes ramos. Então eu percebo, não é? Então, assim, eu percebo, lógico, a gente tem as redes sociais, eu tô lá e tal, mas, quanto que eu tenho de pessoas que vai lá porque falam, não, fulaninho veio, nossa, te adorou, e que não sei o que, eu vim, queria te conhecer, é muita gente. Então, eu acho que essa coisa que a gente passa pro outro é muito importante, porque isso eles vão passar para os outros, para os conhecidos, para os amigos, para os familiares. Eu queria saber se isso também acontece com vocês, dessa coisa do contato, de estar junto com pessoas que acabam passando, né, o trabalho e o produto de vocês para outras pessoas, sem dúvida. Hoje, assim, quem mais me procura são as pessoas do círculo ali. A minha primeira venda, quando eu abri a marca, foi com uma pessoa que eu não sei como que ela me achou, um rapaz desconhecido, que foi dar de presente para a esposa no Dia das Mães, mas muito, amiga de amiga de amiga que vai aparecendo, então as pessoas começam a falar bem, por isso que é sempre atender muito bem, igual a Rê já faz. Não sei sempre isso. É sempre você fazer o seu melhor.
Porque, cara, não é fácil. Não é fácil você estar ali. Então, se você não fizer direito, vai ficar muito mais difícil. Eu acho que o negócio é encantar. Eu acho que sempre assim, ser premium nos detalhes. Então, o detalhe é um atendimento num ambiente como esse, que está preparado. De repente, a peça também ser premium, você ter um produto realmente que entrega qualidade. E você encantando o cliente, ele vai gostar tanto daquela situação que ele vai indicar. Sim. Gente, eu sou tão criteriosa com isso, eu sou tão exigente, que eu até brinco, né? Quando eu indico, o pessoal até fala pra mim, se a Renata indica, é padrão jarrete de qualidade, né? Porque eu sou muito criteriosa, assim. E eu falo, eu sou exigente comigo também. Então, eu tento encantar. A pessoa gostou, indicou, vem trazendo uma pessoa, e hoje é boca a boca. Rede social a gente atua, mas hoje também a concorrência é absurda. O meu ramo, assim, é absurdo também. Seguidores. Hoje eu já estou mais numa questão assim, você precisa ter uma comunidade. Número de seguidores não quer dizer muita coisa. Você precisa ter a sua comunidade. Concordo plenamente. E aí a sua comunidade, ela tem que ser ativa. Eu tenho uma comunidade, é pequena, é ativa. Queria ter, lógico, todo mundo quer crescer no online. Mas eu estando consolidada na minha comunidade, já estou tranquila. Conseguindo atender com qualidade. Exatamente. E aí, receber quem chega. Isso cresce de uma forma lenta, mas orgânica e é consolidado. Né? Porque quem tem uma experiência de compra comigo não vai no shopping para comprar o produto da minha concorrente, que assim, às vezes até o mesmo produto, é muito parecido. Mas ela não quer ir lá no shopping porque ela sabe que ela não vai ter um pós-venda, ela sabe que ela não vai ter um café, ela sabe que ela vai ter que ficar em pé, ela sabe que a cliente, que a atendente vai atender ela com outra pessoa. Então, isso vai... É lento, mas chega. Sim. A gente chega, né, na nossa comunidade. E vai ter aquela venda robotizada, né? Que nem se comentou. Claro. Você consegue muitas vezes olhar para aquele produto e falar, é a cara. E isso acho que deixa a venda muito mais humanizada. Muito. E mais que isso, no atendimento, às vezes a cliente está passando por um momento. É uma transição de carreira, é um momento, sei lá, emocional mais delicado, é um momento que ela quer se empoderar porque ela está vivendo alguma outra coisa. E você tendo esse momento com ela, você direciona os acessórios. Você fala, olha, esse anel aqui vai ser a sua cara, ele vai te dar esse poder que você quer. Vamos chamar a atenção agora aqui pela roupa que você vai usar, pelo momento que você vai viver, que você está vivendo. Então, é uma construção, né? O que você falou do atendimento na nutrição. Você entende a pessoa, né? O que você entrega uma dieta com base na vida da pessoa, na rotina da pessoa. Eu entrego um acessório, um kit para ela com base no que ela está vivendo. E esse é o diferencial. Olhar diferenciado, tá olhando para a pessoa, cuidado. Então, acho que isso é realmente um diferencial, né? Realmente o que as pessoas estão buscando hoje, eu percebo o quanto que nós estamos carentes de atenção, de um olhar, porque tudo é tão robotizado, tudo é tão no imediato, que quando você encontra alguém que tem um olhar para você, que te olha mesmo, né? Eu falo mesmo, na minha área da saúde, é difícil você ir em uma consulta, a pessoa olhar no seu olho e falar assim, cara, vem aqui, né? Deixa eu saber o que está acontecendo. Muitas das pessoas vão lá e falam assim, nossa, eu fui lá no médico, e aí ele falou assim, você quer emagrecer? Nem sabe o que é, nem pegou os meus exames. Assim, existe, né, em todas as áreas, eu acho que essa coisa de muito do imediatismo, de ter uma caixinha para todo mundo, e quando você tem esse olhar mais amplo, quando você tem esse olhar, né, de que eu tô ali com uma pessoa única, uma pessoa que deixa eu entender o que ela quer, deixa eu entender como que ela é, acho que já ganha, assim, um mercado muito grande, que realmente eu me encanto, com certeza, quando eu vou em um lugar que as pessoas me olham, eu já me encanto muito. Então, eu também quero dar essa experiência para as pessoas, assim como eu percebo, como vocês também querem dar. Conheço a Rê, conheço a Aline, conheço o trabalho dela, eu percebo quando vocês querem dar essa experiência mesmo. Eu acho que o desafio fica aí, né? Porque a gente quer crescer, a gente quer vender mais, mas qual que é o ponto de equilíbrio, né? De crescer sem perder a essência, sem perder a essência da loja, sem perder essa atenção, esse cuidado. Agora a gente está vendendo no online, estou com um site. Mas quem comprar no site vai ter a mesma experiência de compra de quem compra comigo?
Então, isso são os desafios. Já fica com a consciência pesada. Você fala, puxa, tô vendendo, mas você não tá conhecendo ela. Não é? Mas eu acho que isso vai muito de encontro com a atualidade, que é tudo IA, tudo é IA, tudo é IA. Mas a IA não vai substituir isso de forma. Tomara, a gente. Contato essa humanidade. As pessoas que têm medo, né, dessa coisa de perder o emprego por conta disso, eu acredito que tanto nós, né, que temos esse contato com pessoas, eu acho que a gente só vai perder o nosso trabalho se realmente a gente perder isso. Se perder a humanidade. Que é a humanidade, esse contato, esse olhar humano mesmo. Então, eu não tenho medo nenhum, né? Porque realmente eu não faço esse trabalho de fazer uma dieta pronta. Então, eu tô tranquila referente a isso. E eu, assim, posso dizer, por ver vocês três, né, que, assim, a venda acaba sendo uma Consequência, né? Porque o atendimento que vocês fazem, esse olhar mais quente, mais humano com a pessoa, mais cuidadoso, a venda ali, ela vai acontecer por uma consequência. Sim. Né? Porque justamente eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela vai até vocês porque quer ter aquele momento e por estar passando alguma dificuldade, feliz ou ruim, Que busca autoestima, né? e naquele momento tá buscando. A gente trabalha muito com autoestima, E né? também da pessoa. Sim. Justamente, às vezes até a energia da pessoa, né? A forma que ela te trata, a forma que você se sente perto dela, que muitas vezes, lógico, ela foi lá buscar uma joia, ou uma bolsa, ou uma consulta nutricional, mas às vezes ela sai com uma palavra de lá, uma coisa que você disse, que às vezes você nem se tocou, e ela sai de lá. Eu já recebi vários feedbacks assim, Adriana, nossa, eu fui lá e tal, e de repente você falou tal coisa, eu saí de lá com aquilo na cabeça, e eu mudei tal coisa, que não tinha nada a ver com a dieta, por conta do que você falou. Então, assim, quando a gente faz realmente com amor, com dedicação, e quando a gente tá realmente, eu falo, quando a gente tá inteira ali, consciente naquele momento, nós conseguimos mudar a vida de muitas pessoas, e automaticamente mudamos a nossa. Eu acho que o propósito de mudar o outro, ela reflete tanto na gente, que a gente cresce de uma forma inimaginável, né? Então, assim, é lindo de ver. E você fala. Acho que de nutricionista, empreendedora e psicóloga, todo mundo tem um pouco, né? Gente, eu já tendo com um papelzinho do lado, assim, ó. Porque o que a gente, às vezes a cliente chora, às vezes a gente também, conversando ali, né, se emociona um pouco. É uma terapia, Uma terapia. Ah lá, deu tempo lá? Tem no Instagram das duas. Ai, Gente, Ó, gente, acaba de ser. você viu? Coleção nova. Sabe o que eu queria ver? A de vocês duas ia ser perfeito. Mas a gente teve. Você. Fusmanho. Fui em maio, no Dia das Mães, Júnior. Instagram das bolsas fala assim, nossa, cara, parece que Não é? É. Amei. Instagram da a mesma coisa. Coleção nova, gente, Instagram. Uma coisa, ó, pra falar que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falo assim, cara, quem fala que faz as coisas sozinho é muito egoísta, né? E a gente tem uma equipe, inclusive a gente trabalha com a mesma equipe, que tira as nossas fotinhas, que ajuda a gente no marketing, né? Que é a Deia e o Gustavo, que eu acho ele sensacional. Então as fotinhas foi o Gu que tirou, né? As suas também. Já teve, agora eu tô com outras parcerias também. Entende, né? E aí, gente, é maravilhoso, né? Quando você tem pessoas que te, não é? Que te ajudaram muito, muito, assim. Então é muito legal também ter pessoas, né, que ajudam, que tá ali junto e faz. Então já fica a dica para pro Gu, se quiserem fazer aquela transição, já tem Os dois. E o mais engraçado, que os dois, parece que um pensa, o outro fala. Eles são assim... Conexão, né? Eles são incríveis. Mas essas parcerias que surgem né, no mundo do empreendedorismo, assim, são grandes presentes. Sim. Porque é uma consultoria. Eu já trabalhei com social media, né? Enfim, a Lu foi minha social media por anos. A Lu foi uma grande virada, assim, da nossa página. Também foi um grande presente também que aconteceu. Consultoria, agora também tô com outra parceria também, que assim, super especializada em fotografia de joias. Acho que vocês estão vendo a coleção nova aí, que tá assim, muito detalhe.
fornecedores. Aparecem fornecedores assim que eu falo, gente, não é possível que isso está acontecendo para mim. Não é possível que essa porta abriu. Deus! É Deus. Enfim, É bom. tudo é Deus. E No fornecedor, semana passada, eu falei, não acredito. as portas Eu se tô abrem. saindo daqui com isso. As portas se abrem de uma forma milagrosa, assim. Eu falo de Deus o tempo todo, vocês podem perceber, porque eu sou muito grata a tudo que acontece Enfim, é tudo que acontece, né? Mas as coisas boas que vêm acontecendo, você fala, não é possível. É verdade que isso tá acontecendo comigo, coisa boa, né? Sim. De baterem na porta, de falar assim, você quer fazer uma parceria com isso? Eu tô me especializando nisso. Quero. Vamos lá, vamos ver como é Mas que é. a palavra que tá ficando muito esses últimos dias, eu estou ouvindo bastante, é intencionalidade. Que eu acho que quando você coloca todas as suas intenções, é o que você falou, eu acredito muito no poder de Deus, mas tudo isso ele só faz quando a gente tem essa intenção, né? Então, quando a gente tem essa intenção, as coisas vêm acontecendo, né, de uma forma. Aconteceu com o podcast, eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava com um paciente dela lá. E aí eu falando, ai meu, porque eu sou louca pra fazer um podcast. E não acredito, como assim? Meu, tem uma pessoa pra te indicar, tem o Júlio, que não sei o que, ele tem todo o estúdio já pronto. Como assim? Meu, quando a gente tem essa intenção, eu acho que acontece. E você fala tanto da coisa, que as coisas vêm aparecendo assim de uma forma tão legal. Então, as coisas acontecem quando você coloca intenção. Então, quando você coloca toda a sua intenção ali, com certeza Deus tá ali só esperando, né? A gente fala, minha filha, vamos lá, porque as coisas não é milagre. Então, as coisas vão acontecendo muito, muito, não intuitivo, mas realmente nessa sua energia, nessa sua intenção que você tá colocando ali. Então, isso é realmente o que eu sempre falo para todo mundo que pergunta, e por isso que eu trouxe vocês aqui, né, para vocês que estão, né, querendo essa transição de carreira ou já estão ali iniciando, realmente pegar todas essas dicas, são valiosas, né, que realmente, com amor, com carinho, com intenção, as coisas fluem assim de uma forma muito legal, né? Só que eu vou falar uma coisa, amiga. Você falou que não faz planilha. Por favor, não quero mais fazer planilha. Eu nunca fiz tanta planilha na minha vida. Gente, Trabalhei tanto. Acorda. planilha para DRE, balanço, pricing, vendas, cobrança, entrou, não saiu, cartão. Meu Deus do céu. Fornecedores. Diferenciada a fluxo de caixa. planilha dela agora. E esse é o ponto. E você vive tudo isso sozinho, e você vive isso no meio do lançamento de uma coleção, você vive isso no meio do dia 30, que você tem que fazer o controle de fluxo de caixa, e fornecedores, eu preciso ter estoque, eu preciso repor produto. Gente, então assim, é uma coisa que, de novo, ninguém, pelo menos eu não tô aqui levantando bandeira nenhuma. Acho que a transição de carreira, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, ela precisa ter um motivo, seja, enfim, é frustrado ou não no seu trabalho, você é realizado ou não, é financeiro, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter um plano B, mas você precisa ter um motivo e você precisa construir essa transição, né? Não é uma coisa simples, porque a gente trabalha muito. Onde está a câmera? Essa aqui é a câmera? A gente trabalha muito. Trabalha. Muito. Mas tá vendo esse sorrisão dela? Trabalha feliz, gente. Não, trabalha feliz. Trabalha feliz, mas trabalha muito. Eu não sentava assim no sofá, ligava a televisão e colocava um filme para prestar atenção no filme. Sim. Porque eu geralmente vou ali trabalhando, costurando, e deixo ali o celular rolando, uma minissérie, um podcast, alguma coisa eu deixo ali rolando. Mas você não tá prestando atenção ali, você tá prestando atenção aqui. Também. Olha, fazia tempo, eu sentei quinta-feira, hoje é Seja sexta. quinta-feira passada, eu sentei, coloquei um filme E assistiu. para assistir. Eu tava falando isso hoje com você, né? Que eu tava falando, ele tava falando, ai, caramba e tal. Que a gente... E ele fala, meu, mas você trabalha muito e tal. Eu falo, meu, mas quando é seu, é muito difícil você controlar. Tchau. Você acredita? E o meu negócio, por exemplo... Júlio, tem que parar muito. Não, sabe, e assim, né, vocês também são assim, quando eu sento para descansar, é o mesmo horário que as clientes sentam para ver o Instagram. Se vai te Nessa hora que, assim, eu sentei aqui, ó, o maridão tá aqui, senta aqui, aí o celular vibrou, aí, agora. É fulano de tal, ela quer um brinco, ela não sei o quê. Então, assim,
você trabalha em horários diferentes. Sim. Você trabalha numa rotina que assim, é atrapalhada, né? Então, tudo isso faz parte do empreendedorismo. E você não... Principalmente no início, Que você... 12, 14 horas por dia. Não, pessoal, eu não sei. Meu marido, Nem sei se é isso. nunca mais Acho que isso é sublime. Eu também não, eu vejo ela na hora de dormir. Também tô com saudade, nunca mais vi. Mas até entender o comportamento de compra do cliente começou a fazer sentido pra mim. Porque eu sentava, eu falava assim, agora que ela tá mandando? Eu falei, por quê? Porque o que eu tô fazendo, ela tá fazendo. Ela tá vendo o post que eu fiz ao meio-dia agora. Então é agora que ela tem horário pra falar comigo, agora que ela tem horário pra cuidar da autoestima dela. Então agora eu vou atender um atendimento online 10 horas da noite. E é 10 horas da noite. E os problemas estão todo tempo. Ontem eu fiz uma chamada de vídeo, né? O marido é a questão, você não tá solitário, né? Você tem um marido, né? É o consultor. Ai, era 10 horas da noite. Ai, não sei o que, ideias tal. Beleza, 10h30. Acabamos, né? Encerramos a ligação. Eu fui pro escritório, trabalhei. Mas assim, é pra ideia não ir embora. Sim. Senão ela vai. E aí é o ponto, não tem horário. Você não tem horário. Se você faz isso pela sua empresa, talvez sim, talvez não sei até que ponto de envolvimento você tem com o seu trabalho para você fazer isso. Mas no seu negócio, você não pensa 2 vezes. Você fala, eu vou arrumar isso aqui, eu preciso arrumar isso na planilha, eu preciso arrumar isso não sei o quê. E você vai. Quando você vê meia-noite, quando você vê, sei lá, 1h, no outro dia você tá lá 9 horas da manhã, atendendo, enfim, fazendo tudo. É desafiador, né, Lívia? É muito Imagino desafiador, mas é gostoso. é gostoso. É gostoso. Não tenha dúvida. É gostoso. Outra vida. E a gente fica sempre assim, né? Porque as pessoas que estão em volta, às vezes é ruim para elas também, né? Porque elas estão ali, né? Cada um tendo o seu trabalho. Ele, por exemplo, né? Ele tem o trabalho dele diferente. Eu tenho o meu. Então, assim, às vezes não combina os horários. Como você falou, né? Você tá lá no celular, de repente o seu marido tá lá Assistindo uma série. Eu sei, querendo assistir uma série. E aí, né, a gente tem, às vezes a gente fala, caramba, mas agora que não sei o que, mas é só eu. Mas o amor sobrevive, tudo. A pessoa manda mensagem pra ela no final de semana. Normal. Tô fazendo compra, eu posso comer isso? Ajuda aí, né? É raro, mas acontece com frequência. Segue ele. Tá escrito ali, velho. Sabe ler? Interpretação de texto. Mas é aquela história, né? Bem ou mal, que pensem de mim. Não, que pensem sempre de mim. Que bom que pensou em você, né? Fazendo compra, trocam ali uma ideia. E essa ideia, né? Consulta. Tá tudo certo. Mas realmente, acho que as pessoas que estão próximas, às vezes não estão ali, né? Naquele ciclo e às vezes acaba que lógico, né, se incomodando, querendo você mais presente e tal, então As pessoas, elas têm o final de semana normalmente, muitas pessoas trabalham de segunda a sexta, então elas têm o sábado e o domingo ali pra socializar, sair pra comer, enfim, e muitos sábados e muitos domingos eu não tenho mais pra sair, então por isso que realmente você tem que querer estar ali, porque você não tem mais dia. Então, você passa a amar segunda-feira como você ama o sábado, você ama o domingo. Porque, pra mim, não tem mais dias de sair para comer. Verdade. Não. Isso não existe, mas esse dia. Então, ou seus amigos, seus familiares, eles entendem, compreendem aquilo e estão ali junto. E você sempre tem que estar encaixada ali. Ou fora, cara. Porque você precisa fazer o seu negócio funcionar. Sim. É a sua vida que tá ali. Você apostou todas as suas fichas naquilo, então você tem que dar um jeito de fazer aquilo funcionar. As pessoas também, elas precisam entender que aquela é uma fase que você tá um pouquinho mais ausente, mas faz parte, né? E o que eu sempre coloco assim na minha cabeça, sempre penso, é uma fase. Sim. E vai passar. Eu queria perguntar para vocês agora, o que vocês descobriram sobre vocês mesmos? Qual foi, por exemplo, eu percebi que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Eu percebi o quanto que eu sou criativa, o quanto que eu sou... o quanto que eu gosto de pessoas, o quanto que eu gosto de ouvir as pessoas. Então, foram algumas coisas que eu percebi depois que eu comecei, porque antes eu era muito insegura. Então, eu gostaria de saber de vocês também, o que vocês descobriram sobre vocês depois que vocês começaram a empreender, depois que vocês começaram com o negócio.
Começa? Coragem. E o chat GPT falou exatamente Corajosa. isso. Eu olhei e falei, você me conhece? Gente, assim, isso né, parece clichê, mas descobri essa coragem para reagir tão rápido, né? Eu reagi muito rápido. Eu não me dei tempo para chorar, para pensar, eu simplesmente fui. Então, eu me descobri muito corajosa. No dia a dia, né, essa questão de construção de relacionamento, eu percebi o poder disso que eu tenho e de uma forma, acho que natural. Essa construção, como eu falei, né, com fornecedores, com parceiros que chegam, que me indicaram, que foi indicando, acho que isso também é muito legal. Eu percebi o quanto eu sou detalhista, então eu já era, mas agora eu fiquei mais criteriosa ainda em pegar uma peça, em olhar, em ver se aquilo realmente tem a cara da Legia Rê, se cabe na nossa coleção, porque é uma curadoria de produtos, de fábricas e fornecedores. Eu não faço a peça, né? É óbvio, eu revendo, né? Eu faço uma curadoria muito ampla. Então, essa questão também de ser muito detalhista e detalhista no atendimento, na entrega em si, né? Na entrega em si. Então, eu sou... Às vezes até minha mãe fala, você tá sendo muito chata. Não, mãe, é esse detalhe. Eu sou Exigente para que você quer entregar. exigente, eu acho que a palavra é essa, né? Eu sou muito exigente. Então, você se descobrir de uma outra forma, assim, né? Muito bom, né? É uma Renata diferente. Uma eterna descoberta, assim, a flexibilidade que eu tenho hoje em aceitar determinadas situações que antes eu era muito cabeça dura. Até para a questão, a Rê vai me entender. Questão de embalagem. É isso que eu tô falando. Você matuta aquilo, mas você entende que agora muitas vezes você precisa ser um pouco mais flexível e por um caminho. Enfim, a coragem também de aparecer. Nossa, aparecer. De aparecer. Aparecer. Sim. E hoje, isso é muito mais natural. Hoje, tudo que você faz, que você persiste, que você faz com constância, acaba ficando mais natural. E aquela dificuldade que você sentia tanto, você pegava no seu pé porque você falou, cortou um plural ali. Às vezes você cortou e aquilo você não conseguia dormir. Cheira total. Eu acho que é uma coisa que a gente não tá acostumado. Pra mim também foi bem difícil. Ai, meu Deus, tem que falar. E aí você faz 1 milhão de vídeos, o negócio não fica bom, e aí não sei o quê. É uma coisa, né, que eu acho que é tudo costume. Sim. E eu tô, antes, inclusive faz pouco tempo que eu percebi que eu tenho muito medo do novo, assim. Tudo que é muito novo, eu fico muito, né, ai meu Deus, não vou conseguir e tal. E eu tô trabalhando muito isso, né, no meu desenvolvimento pessoal, eu tô trabalhando muito essa coisa de encarar mesmo o novo. E antes, o que eu fazia? Quando tinha alguma coisa que era nova e alguém me desafiava, falava assim, nossa, mas você tem que fazer não sei o quê. Eu falava, nossa, não, já não quero, sabe? Eu deixava aquela pessoa meio que não ouvia mais ela e não fazia. E hoje não, eu falava, não, peraí, deixa eu ver. Se ela tá falando faz sentido, deixa eu ir. Então, eu tô... Isso com o Bu e com a Deia? Muito! Muito, porque eles falavam... Eles são muito bem abertos. E aí eu tive... eles me deram um feedback, assim, bem... Não duros, mas sinceros, né? Sim. E aí eu fiquei meio assim, no começo, falei, não, calma aí, deixa eu ver, né? Eles estão me ajudando e eu tenho que... E hoje eu agradeço tanto a eles. Eu falei, hoje, eu falei pra eles, gente, obrigada, porque vocês falaram a verdade, coisas que eu precisava fazer, e agora eles me elogiam. Eu falo, nossa, ficou ótimo, não sei o quê. Aí eu falo, sério, tá muito bom, que não sei o quê. Então, assim, isso vai tirando essa trava que a gente tem do novo, que lógico vai acontecer sempre, daqui a pouco a gente vai estar fazendo outra coisa, que é novo, mas essa coisa de trabalhar os seus medos, aquela vozinha que fica ali na sua cabeça também, eu acho que é o que a gente mais faz, né, no empreendedorismo, porque todo dia é uma coisa diferente, todo dia é um desafio, todo dia... Então, eu acho que nos deixa mais forte essa coisa da coragem que a Rê falou, a flexibilidade, eu acho que tudo isso envolve, quando você vai olhar e falar, cara, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu vejo que a Adriana de hoje, desse ano, é totalmente diferente da do ano passado, a Adriana que a Rê conheceu lá no CrossFit, totalmente diferente a de hoje, então, assim, isso vai nos deixando mais forte, né, vai deixando a gente com uma casca mais grossa também e percebendo outras coisas, tendo outras percepções que antes você nem imaginava, né? Então são tantas coisinhas ali que a gente olha no meio do caminho que você fala, cara, que legal, e aí são desafios que dói no começo, mas quando você olha e fala, graças a Deus... Eu não assistia meus vídeos no começo. Eu ouvi minha voz. Quando eu vi... Eu escutando
Esses dias, um podcast, o cara falou uma frase que agora eu tenho que falar, que é assim, escutando vocês, né, ouvindo agora, e ele falou uma frase muito boa, assim, que uma mente aberta, tudo é aprendizado. Então, Verdade. é o que vocês mudaram, né? Vocês ficaram com a mente aberta e aprenderam um monte de coisa. Eu tenho certeza que, assim, E a gente todo dia. talvez no CLT se tratou alguma coisa com fornecedor, mas já não sei, Aline, se já tratou com fornecedor na tua época, mas você aprendeu, né? E você falou sobre embalagem, era algo que, pô, nunca você imaginou ali no teu trabalho que era algo que você prestaria atenção. E hoje é um detalhe que você fala, meu, isso aqui não pode sair desse jeito. Pegava tanto press kit na época da propaganda médica, tanto press kit que o marketing enviava, e hoje eu fico com aquelas pensando naquelas caras. Pois é. Não é? Mas o feedback, adorei sua embalagem, né? Foi toda bonita, assim, super simples, mas o que eu falo, gente, o simples funciona muito. O mais básico, gente, eu falo assim, o pessoal vai lá, né, e fala, ai, nossa, porque eu queria não sei o que, eu falei, gente, é comida, de verdade, é o básico. Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar o quanto que o básico também funciona. Eu adorei sua embalagem, que era toda branca com a fitinha, Linda. isso aqui é linda, né? Também vai Linda, maravilhosa. descobrindo com o tempo. Hoje eu tenho certeza que a sua mãe, de 35 anos atrás, conseguiu construir muito para a marca dela. E o tempo a gente vai construindo, conhecendo pessoas, participando de eventos. Eventos. Nossa, liga-me aqui, você tem uma dica para me dar. Você tem alguma coisa para me falar. Então, com o tempo, a gente vai construindo muita coisa. Então, essa flexibilidade hoje eu consigo aceitar. Entender que faz parte do fluxo, faz parte da vida, muitas coisas. E a mente sempre aberta. Esse feedback Bom é dia. importante. É. Porque geralmente a pessoa quando olha assim, escuta falar de feedback, vai pensar que é uma crítica. Não é uma crítica. Né? Ali você está dando um ponto, de repente, de atenção, mas que é para a pessoa evoluir. Muito, muito. Esse é o... Mas sabe o que eu acho importante? A gente também filtrar. Sim. Ter as pessoas Quem que são as você pessoas? confia os feedbacks. E nessa fase, eu não sei ali, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de... o que você achou? O que você achou? A validação dos outros, às vezes, ela é muito importante pra gente nesse começo. E tem gente que não quer te validar também. Tem gente que quer te destruir também. Gente, é bom ser realista. Faz parte, tá tudo bem. Mas assim, aquele feedback, opa, deixa eu entender isso daqui, né? Então, você valida depois, me falaram isso, o que você acha? Vai naquela pessoa que você confia, valida a validação. Isso. Né? Eu acho que também é importante, porque é uma fase delicada essa construção. Né? Você não tem nada estruturado, você não tem nada consolidado, então... E você quer, de repente, até agradar todo mundo, às vezes. E aí, nessa, você vai se perdendo. Então, calma. Né? Qual que é a minha essência? São os meus valores? Né? Qual que é a minha missão? Né? Missão, visão. Qual que é o meu propósito aqui? É aqui? Então, é por esse caminho que eu vou. Então, você também, acho que ter as pessoas que você confia para fazer essa validação é tão importante quanto... se validar a todo momento, o tempo todo. E uma coisa porque pode te confundir, você se perder. Sim, e uma coisa que você falou, que agora eu acho que é super importante, é o público que vocês construíram também. Então, assim, a qualidade das suas peças, assim como a qualidade da bolsa da Aline, vocês têm um público definido. Então, não tá naquela coisa assim, deixa eu ver, vem fulaninho querendo comprar mais barato, não sei o quê. Não, vocês já têm ali. Sim. E vocês vão vender para aquele público que entende de qualidade, que entende, né, de um bom atendimento, que entende de um bom produto, Exato. sabe da valor. Por exemplo, uma peça manual, que é o que você faz. Então, assim, quando a gente entende isso, que eu também, que eu sempre quis, né, colocar um valor no meu trabalho, e as pessoas que estão interessadas, elas vêm, e que a gente não fica pechinchando essas coisas, né, que eu acho que é muito importante também, para que você realmente consolide e você coloque valor mesmo no seu trabalho, no que você faz, acho que é também muito importante, né? Então dá para perceber realmente que você sabe o valor do seu trabalho, das suas peças, e isso também faz com que as pessoas que realmente conheçam e gostem, como a Aline fez, né? Eu não conhecia realmente, e quando ela me mostrou, eu fiquei encantada. Eu falei, a minha próxima bolsa com certeza vai ser da Aline de novo, porque realmente é uma coisa que encanta mesmo. Você olha e você fala, cara, que lindo, e realmente você dá valor ao trabalho. E é tão legal você mostrar mesmo, porque
com certeza muita gente como eu também não conhece. Quando você começa a ver como que é o trabalho, e aí você me falou da marca que você se espelhou, que também não conhecia, que é uma marca enorme e super conhecida e tal, que eu não conhecia também, e aí você começou a contar a história. Então, assim, sabe, ver paixão mesmo na coisa, que aí muda totalmente a história, e com certeza, não tem como não ter sucesso, né? Sim, é porque é o que eu falei. Bolsa, você vai aqui, qualquer Encontrar de você monte. encontra bolsa de monte. Mas não era esse o propósito que eu queria seguir. Eu não queria revender bolsas. Enfim, eu queria algo 100% manual, que tivesse um propósito, que tivesse algo por trás daquilo. Eu conseguisse entregar o 100% artesanal mesmo. É o posicionamento. E defender o seu posicionamento nesse momento é muito difícil, porque você quer, às vezes, o mundo, né? Você quer atender, de repente, todo mundo, só que você não, né? A gente precisa falar, você não vai atender todo mundo, de repente, com uma bolsa muito, assim, direcionada, com o valor X. Eu não vou vender moissanite, joias, para qualquer pessoa. Tem um público específico que eu vou vender. São semi-joias para a vida toda. Olha quanto tempo você tem o seu colar. Então, é um valor agregado alto. Eu não atendo todos os públicos. Mas nesse momento de transição de começo, você questiona até o seu posicionamento. Você Fica questiona você pensativo. mesmo. Por isso que eu volto no ponto de assim, eu acho que você tem que abrir um nicho de bijuteria aí. Será que eu tenho? Então, é isso que eu tô te falando, que às vezes a validação vem porque você começa a receber tanto input de tanta gente Que você se perde. perdido, sim. Porque muita gente vem com opinião, muitas vezes por maldade. Eles Não, realmente enxerga que aquilo é daquele jeito. Não é o dela. E aí você fala, será que eu tenho que colocar isso? Será? Então, ter isso muito claro, né, do seu posicionamento, qual é a sua missão, qual que é o seu valor, o que você quer entregar, faz muita diferença. E aí, quando você se confundir, você volta lá é isso, para isso que eu existo, a lei já existe para isso, então esse é o meu posicionamento. Não vou vender para todos, não vou vender a qualquer preço, eu tenho, né, o posicionamento. Posicionamento, isso mesmo. Vou entrar aqui um pouquinho no meu mundo aqui. Eu até perguntei para alguns empreendedores que já veio aqui, e eu também olho os empreendedores, pessoas de grandes empresas, Flávio Augusto, por exemplo, vários outros que falam, e a gente olha o sucesso de uma forma integral. Então, assim, quando eu olho um grande empresário e tal, que eu olho e falo assim, cara, eu sempre admiro aquele que cuida de todas as áreas. Então, assim, o cara tá sempre bem, ele tá sempre cuidando da alimentação, ele tá sempre fazendo atividade física, cuida da família. Então, tem uma coisa integral e mesmo assim ele tem sucesso na carreira, né? Eu não sei como que vocês olham e como vocês avaliam isso. Estava conversando com o Elvis e com o Denis, eles têm esse pilar muito enraizado. Então, eles acham que para que eles realmente tenham sucesso, eles sejam felizes com a empresa deles e lá fora, eles precisam ter muito esse pilar, né? Acho que da espiritualidade, da mente, tudo isso acho que está ligado ao nosso bem-estar e ao nosso propósito de vida mesmo. Então, o que vocês acham em relação a isso? Saúde e tudo mais, o que vocês... Esse é um pilar meu tão consolidado na minha vida que ele só se mantém, né? E realmente, se você não tá bem nesse pilar espiritual, corpo, mente e espírito, né? Esse tripé, se você não tá com isso estruturado, não tá com isso bem, não funciona. Então, o meu corpo tá bem se eu treino de manhã, 6 horas da manhã. Então, a minha mente tá bem se eu treino e se eu como bem. E o que eu coloco para dentro de mim é o que faz a minha mente ficar bem. Meu espiritual é a minha conexão com Deus, que é independente de religião, né? Então, essa base, para mim, ela é inegociável. Inclusive, algumas coisas de frustrações no trabalho aconteceram porque esses pilares, né, foram mexidos. E eu falei, não, esses não, né? Esses da minha família, esses são inegociáveis. Então, quando você... e eu até hoje, quando eu fiz a transição, até que eu falei... Transição, né? Quando no outro dia que eu comecei a encabeçar a Lei já e tal, eu falei, eu vou treinar de manhã. E esse é o meu compromisso comigo. Aconteça o que acontecer, eu estou no meu treino às 6 horas da manhã. E ponto. Isso me deixa bem pro dia, né? Isso faz com que as minhas escolhas do dia, elas sejam boas para alimentação... que o meu pensamento ele seja mais positivo, a minha energia esteja mais alta.
E isso é a coisa que faz muito sentido pra mim. Nossa, a Rê, desde quando eu conheço ela, ela treina às 6 horas da manhã. Ela tinha um grupinho lá às 6 horas da manhã que ela treinava. Então eu sei quanto que é importante. E eu acho que a disciplina, né, nesses nossos pilares da vida, eu acho que nos deixa mais forte pra gente aguentar o baque depois lá na frente, né, nas nossas coisas, nos nossos negócios e tal. Eu também sou muito rígida com essa coisa de ter o meu horário de manhã de treino. Eu acho que deixa as crianças na escola e aí o pessoal, nossa, você não atende às 8 horas da manhã? Não atendo às 8, é só às 10 ou às 11, porque eu vou, treino, faço tudo que tem que fazer e aí vou trabalhar e aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que quando você tem essas coisas, essas responsabilidades com você mesmo, que é o nosso bem mais precioso. Se eu não estiver bem, se meu corpo não estiver bem, minha mente e o meu espírito não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou cuidar? Pronto, é isso. Então, realmente é uma coisa... Eu e ele, na verdade, a gente começamos já, né, há algum tempo cuidando da nossa qualidade de vida mesmo, por conta dos nossos filhos. Então, a gente sempre pensou, como que a gente vai dar exemplo para os nossos filhos? Como que eu quero estar daqui, né, quando os meus filhos estiverem mais velhos? Como que eu quero estar com eles? Então, eu acho que foi isso. É sempre pro outro, né, que a gente faz, mas reflete na gente, né? Então, a gente começou por isso e hoje a gente tem... Ele mesmo, hoje ele acordou 5 horas da manhã, também foi treinar cedinho. Normalmente ele vai à noite, mas hoje ele conseguiu ir cedo. Então, assim, não vou conseguir ir à noite porque a gente já tá aqui. Ele falou, não, vou cedinho. Então, a gente tem essas coisas como responsabilidade, assim como o trabalho, como as crianças, como a casa, o nosso corpo, né, o nosso templo mais sagrado tem que estar de pé. Então, eu percebo quanto que isso ajuda no nosso relacionamento, na nossa vida, com os nossos filhos. E eu acho que um dos motivos, quando a pessoa parte nessa transição de carreira, você tem aquela pessoa que realmente gosta. Fala, não, eu nasci para isso, eu quero. E aí ela faz por vontade própria. Mas, no geral, quando a gente muda é porque a gente tá ruim de algum... Tá insatisfeito. Principalmente o emocional. O emocional não tá legal. E aí é onde a gente tá falando agora. Se o pilar não tá bem rígido, alguma coisa vai dar ruim. E é onde você busca, né? Essa nova empreitada. Mas os outros dois, pelo menos, tem que estar firme. A saúde tem que estar muito boa. O espiritual tem que estar muito legal. Mental. Porque a gente sabe que o mental tá ruim por algum motivo dentro do trabalho. Então você busca uma melhora. E aguentar esse baque é difícil, porque a gente oscila muito durante o dia. É muita insegurança durante o dia. Então a gente precisa estar bem. Então, se você tem, de repente, alguma coisa que você já está preocupado com alguma outra coisa, um negócio... Como é que você vai, o que a Bifa falou, como é que você vai atender o outro bem para um momento de autoestima se eu não tô legal? Sim. Então, a gente, assim, reseta a energia, se reconecta com você e é fundamental, assim, se eu não treinar, eu nem trabalho. Meu trabalho é braçal, 100%. É verdade, né? Cada pontinho na martelada. Eu faço ele na martelada. Então, se eu não treino, eu não trabalho. Olha, que legal. Você começa a atrofiar. Então, tem a menor possibilidade, não existe. O meu não também é carregar caixa. Eu não gosto de dia 6, eu gosto de dia 7 mesmo. Mas aí ontem eu precisei ir no fornecedor, fui à noite, nossa, que dificuldade. Já não é legal, né? É legal. Eu já sou o contrário, eu não gosto de faltar. O horário que der pra ir, eu vou. Eu não gosto de faltar. Eu me conecto tanto com o trabalho depois, durante o dia, que assim, quando eu vejo às 7 da noite, aí eu falo, agora eu não vou mais, agora eu já não tenho mais energia, parece que vai sugando, né, a energia assim. 7 da noite não existe a menor. Eu nem existo às 7 da noite, só existo hoje. Eu também, tem que ser de manhã. Tem que ser de manhã. É uma loucura. Eu já não tenho esse preconceito. Porque assim, 9 horas, eu já tô aqui, ó. Já começo a desligar. Eu costumo já dormir cedo, que é uma coisa que eu também mudei. Eu mudei isso depois, quando eu comecei a empreender, porque eu descobri, a gente vai se descobrindo também nesse meio do caminho, eu descobri que eu funciono muito melhor. Eu sempre achei que na minha vida inteira, eu sempre achei que eu fosse muito noturna. Mas eu me descobri totalmente matutina. Sim. 9h30, já tô com meu pijama. Adoro. Aí é um atrito, porque meu marido é muito contrário. Ele gosta de dormir tarde, acordar mais tarde. Então, chega final de semana, 8 horas, eu falo, vamos pro parque, vamos correr, vamos pro parque. Ele eu tô... Então, eu me descobri muito matutina. Então, eu desligo muito cedo, mas aí eu também acordo bem mais cedo do que eu acordava antes.
Sim. É muito engraçado porque eu acordo muito mais cedo do que eu acordava, exceto quando eu pegava o fretado da manhã. Mas eu acordo muito mais cedo do que eu acordava quando eu era CLT. Mas, gente, não tem coisa mais gostosa para o empreendedor do que você chegar energizado de um treino, assim, você direcionar, canalizar toda aquela energia para o seu negócio. Sim. Gente, é Aquela tão... energia boa. É uma energia boa, de Flui. de que flui. É bom. E as pessoas conseguem ver. Então, eu acho que é uma coisa que vai puxando, sabe? E isso enfim, Eu falo que o efeito cascata, eu li um livro, acho que é A Força do Hábito, que fala Poder do Hábito. o poder do hábito. Maravilhoso. Ele fala muito sobre isso, né? De quando você vai mudando uma coisinha, quando você olha, você vê. São hábitos que puxam hábitos, né? É isso mesmo. Podem ser bons ou podem ser ruins. Esse Sim. livro do feira. Fazer exercício praticamente todos os dias, alimentação muito melhor, diminuir drasticamente, sim. A gente desligou a cervejeira, inclusive. Não, ela não tá mais nele. Uma coisa... Vai ligando a outra, vai ligando a outra. E você sabe, trazendo até compartilhar com vocês, que quando eu tava nessa... E foi bem nas semanas, assim, que tava realmente para acontecer essa transição. Eu tenho família em Portugal, né? E a minha prima de lá, ela é jornalista. E ela falou assim, Rê, tudo bem? Eu fiz um conteúdo e tal aqui. E, gente, ela não sabia de nada da minha vida. Porque a gente, né, tem contato, mas não contato, assim, né, tão assíduo. Não é frequente. E ela falou assim, eu fiz um conteúdo aqui e eu queria compartilhar com você porque eu quero divulgar ele no Brasil. E não tô nem fazendo propaganda aqui, qualquer coisa vocês editam, tá? Mas ela falou assim, eu queria compartilhar ele no Brasil. Aí eu falei assim, manda pra mim, é sobre o quê, né? Adivinha o tema? Transição de carreira. Olha, Que lindo. Não, foi assim, um negócio... Até eu falei com ela. Não, eu falo, pronto. Falei que Deus age o tempo todo e age. E aí eu li aqui, o manualzinho, porque assim, é como se fosse um e-book. São, sei lá, poucas páginas, 20 e poucas páginas. E um dos pilares que ela coloca lá é o bem-estar. Bem-estar. E quando eu li aquilo, gente, não é... Eu mostro pra vocês as mensagens. Eu falei pra ela, Fátima, é uma coisa assim, tão forte isso em mim, e é natural. Só que eu não imaginava que isso seria um pilar para uma transição de carreira saudável. Sim. O bem-estar, o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. E isso tá no e-book dela, inclusive, também. E eu falei, cara, isso precisa, né? Enfim, Sim, depois de compartilhar. Gente, Ai, Fátima, olha só. Já divulga. Vou divulgar. Mas é muito legal. E assim, tem essas dicas no final. Ela faz tipo um checklist das coisas. É muito interessante, né? E fora que é um trabalho de uma mulher também empreendedora, empreendendo, portuguesa, vivendo na França e tal. E aí ela traz isso. Mas quando eu vi essa questão do bem-estar, falei, cara, isso é isso, lógico, já é natural meu, mas isso é importante sim pra todo mundo. na transição de carreira. Então, Muito. eu Acho que pra qualquer coisa, eu acho, né? Eu falo até assim, que na doença, que as pessoas falam assim, mas quem come bem não vai ficar doente, fica doente, mas você fica doente, mas você encara muito melhor uma doença de quando você, né? calma aí. Gente, mas tá se encaminhando pro final, a nossa... Que dor. Não, Parece que eu acabei de Não, Ai, gente, foi tão o papo é bom. O papo é muito bom. Para, né? E é tão natural, né? E é tão gostoso. Eu e Joseph, inclusive, a gente gosta muito desses papos. Foi por isso que a gente fez o podcast. Eu convidei ele para vir junto comigo, porque a gente gosta muito de conversar sobre essas coisas. Inclusive, um dos meus próximos sonhos que eu tenho é juntar empreendedores para a gente ter ideias e realmente reverberar, colocar para outras pessoas. De repente você tem uma ideia e fala, nossa, que legal, eu tenho uma ideia, você pega a minha ideia. E isso faz com que a gente, né, crie aí um mastermind mesmo, para que a gente consiga se ajudar umas às outras. Eu acho que é tão importante. Tem tantas meninas boas aqui em São Bernardo, tantos empresários, igual o Elvis e o Denis que eu te falei, né, que eu trouxe eles aqui para contar. Eu fui lá já. Você foi lá. Amei a empresa. E eles são super abertos, eles são super, né, ajuda pra caramba. Então tem muitas pessoas boas que às vezes precisam só de uma conexão
precisa só de estar junto com outras pessoas para dar certo. E eu gosto muito dessa coisa, dessa interação de pessoas juntas, de um ajudar o outro. Eu sempre, às vezes, vai uns pacientes lá e depois as meninas chegam e falam assim, Adriana, eu gostei tanto do seu atendimento e tal. Eu tinha pensado antigamente em ser nutricionista, agora eu acho que vou fazer. Eu falei, vai, porque eu sempre... Gente, quanta gente que tem precisando, né, de uma alimentação melhor, de um olhar melhor, para mim não é concorrente, para mim é sempre amigo. Então, assim, vai sim, vai lá, faz a nutrição, que é muito bom. Então, acho que falta isso também, sabe? Da gente estar sempre se ajudando, sempre um olhando pro outro, ajudando. Forma esse ecossistema. Esse ecossistema mesmo. Todo mundo. E tá todo mundo junto. Então, assim, é uma vontade que eu tenho, com fé em Deus, vai dar certo. Né? O podcast já tá fluindo aí, já trouxe um monte de pessoas aqui para falar sobre isso. E aí a gente tá indo pro final e eu gostaria muito que vocês deixassem um conselho, né, para quem tá querendo fazer também uma transição de carreira, os medos que eles têm, o que vocês podem falar para encorajar essas pessoas agora. Então, por favor. Acho que se planejem-se. O planejamento, eu vim da área de planejamento, foi minha última experiência, né? E planejamento de curto, médio e longo prazo, ele tem que existir na nossa vida. Na vida familiar, na nossa vida profissional, financeira, enfim. E esse planejamento precisa acontecer para você ter uma transição de carreira saudável. Porque não vai ser fácil, vão ter desafios, vai ser recompensador, é muito gostoso viver do que você gosta, mas você precisa ter ali um planejamento. E nesse plano você precisa saber que você vai passar por altos e baixos, né? Então o conselho é realmente trabalhar com o que se gosta também, né? Descobrir algo que goste, porque você precisa se identificar muito com algo que você vai trabalhar praticamente 24 horas por dia e você não vai se desconectar daquilo. Acho que é isso. Descobrir a paixão e se planejar. Se jogar. Planejamento sempre em primeiro lugar, principalmente o financeiro. Uhum. É muito exceção à regra a pessoa começar a estourar. Viralizar, né? Estourei. Quem começa assim é muito exceção à regra. Então, o planejamento financeiro é essencial, mas também, não se prender. Não tenho mais idade para mudar agora. Gastei tanto com essa faculdade. Mas e aí, vou largar tudo que eu fiz ali? Não, você não vai largar. Você conquistou tudo que você conquistou até hoje através... Todas as experiências, conhecimentos não vão embora. Igual a Rê falou, quanto que ela usou... Não usa isso como motivo para você seguir frustrado num lugar que você não quer estar. Boa. Mas também não larga tudo assim, nossa... Porque muitas vezes não vai ser fácil. Você vai errar, você vai perder dinheiro, talvez. Então, ter um planejamento financeiro que te segure ali as pontas te deixa muito mais tranquilo. Porque o desespero financeiro, ele vai fazer você, muitas vezes... retornar para a tua vida que você não gostaria. Te tornar que você não gostaria, exatamente. Ai, meninas, como eu gostei de estar aqui com vocês, né? Foi muito enriquecedor. Enriquecedor, é isso. Aprendi demais. Jura? Que bom falar da nossa história. Não é assim, uma coisa... Eu jamais esperava falar da minha história, né? Aqui com vocês. Eu só agradeço muito a oportunidade. Sim. E falando com vocês, eu senti um pouco dessa explosão que é o empreendedorismo, né? Eu acho que isso tá em mim, é uma coisa boa de saber que eu tô vivendo hoje algo que eu planejei há tanto tempo. E é bom estar aqui falando disso, né? É bom estar aqui, sabe, falando, olha, gente, eu sou a Alejarrê, né? Eu tô na Alejarrê, eu tô dedicada a isso e é gostoso, é bom. Obrigada por esse momento. A gente que agradece, é muito bom de ouvir. Para todo mundo que estiver nos assistindo, a gente vai colocar depois o endereço de vocês ali do Instagram, os contatos, tudo certinho, para quem quiser conhecer mais ainda os trabalhos de vocês, se tiver curiosidade, futuros clientes, potenciais clientes. Sim, pessoas que querem também conversar, com certeza. É isso aí. E bom? Gente, como o Joseph falou, eu peguei muitas dicas com as meninas aqui. Como eu falo, a gente sempre aprende. Com certeza, eu aprendi muito com as meninas hoje. Foi por isso que eu trouxe elas. As pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas que
a maioria do meu meio, né, eu conheci a Rê treinando, a Aline eu conheci através de uma outra amiga, e isso, ela me contou a história da Aline, por exemplo, conheci a história da Rê, e eu queria muito trazer elas aqui, assim como eu trouxe outras pessoas, então, com certeza, né, meninas de muito sucesso, com certeza vai ter muito mais sucesso ainda, e com certeza vocês podem pegar todas as dicas que elas deram aqui, para quem está querendo fazer uma transição, ou está aí em um momento, né, de transição já. Então, gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente. Segue a gente lá no Instagram, tem o YouTube também, vocês podem, né, seguir, assistir, compartilhar com as pessoas que vocês amam, com certeza. Eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui com a gente e muito obrigada. Obrigada. Top, hein? Gente, eu amei.